para a honra e a glória do teu nome. Te agradecemos, te louvamos, Pai, por essa vitória conquistada, no nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. E as palmas se elevam ao Senhor, né, irmãos? Valberli, parabéns, tá? Vamos aí aguardar aí, né? Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas depois da pregação. Amém, irmãos? Vamos fazer diferente hoje. Eu quero, sentados mesmo, convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Diz assim, somente o primeiro versículo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém, irmãos? Até aí. Quem já ouviu esse versículo? Acho que todo mundo aqui, né? Agora, o que é que quer dizer esta palavra? Não sei quantas vezes vocês já ouviram essa palavra, não sei quantos aqui já ouviram pregação em cima deste texto. Eu mesmo já perdi as contas, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada oportunidade, né, irmãos? A cada manhã. E aqui, o escritor deste livro foi o rei Salomão. Salomão, além do salmo que ele escreveu também 3 livros lhes são atribuídos. É atribuído a Salomão o livro de Provérbios, é atribuído a Salomão o livro de Eclesiastes, e é também atribuído a Salomão o livro de Cantares, Cantares de Salomão. Quando se estuda a vida de Salomão, ou quando se estuda esses 3 livros do grupo dos livros poéticos do Antigo Testamento, se estuda e se leva em consideração 3 fases, ou 3 momentos que Salomão trilhou. 3 momentos na vida de Salomão, que não é muito diferente de 3 momentos que nós também trilhamos ou iremos trilhar. Se chegarmos à terceira idade, nós teremos chegado ali àquele momento, aquela fase onde o rei Salomão, já ali depois da maturidade, depois da vida adulta, chegou. E ali já numa idade avançada, ele então se debruça a uma reflexão e a uma palavra inspirada de Deus, e escreve ali o livro de Eclesiastes. No seu primeiro livro, que foi o livro de Cantares, você vai observar que Salomão estava ali no início da sua juventude, no início da sua caminhada, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de felicidade, e estava ali naquele momento ali de juventude, de paixão, de galanteios. Ainda há pouco, na escola dominical, o Luiz lembrou o tempo de mocidade dele, o tempo da juventude dele, e ali se dedicando às paixões fúteis, né, da vida. E ele estava falando, porque é assim que acontece muitas das vezes nessa faixa etária da juventude, da adolescência, juventude, e nessa faixa etária, muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas paixões do mundo. Enfim, e Salomão ali, naquele momento ali, ele teve um momento em que ele, inspirado por Deus, escreveu o livro de Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos.
Só que o tempo não para, o tempo passa, a maturidade chegou para o rei Salomão. Convenhamos que você hoje, com 30 anos, ou você com 40 anos, ou você aqui que tem 50, 60, ou já passou de 60, você vai lembrar que quando você atingiu a maturidade, a idade adulta, aproximadamente ali por volta dos 30, 35 anos, a sua maneira de pensar não é mais a mesma de quando você tinha seus 18 anos, 20 anos, 25 anos. Não é. Eu passei por essa fase. Então nós atingimos a vida adulta. E Salomão ali, quando atingir ali aquela maturidade, onde você tem ali consolidado já um nível de inteligência, onde a razão é mais importante do que a paixão, porque até então, quando mais jovem é a paixão que fala, mas já na maturidade, uma vez já uma certa experiência de vida, a gente começa já a dar mais ouvido para a razão, para o racional. Nós já começamos na maturidade a medir as consequências de uma decisão ou outra. E nessa fase, nessa segunda fase, nesse segundo momento na vida do rei Salomão, ele é inspirado por Deus para escrever o livro dos Provérbios. E no livro dos Provérbios, Deus nos traz vários ensinamentos morais, espirituais, tamanha sabedoria que esse homem atingiu, dada por Deus, que quem conhece a história de Salomão sabe que Deus o visitou em sonho, né, irmã Ângela? E perguntou: o que queres que eu te faça? O que você quiser, pode me pedir. Eu de repente teria pedido qualquer outra coisa, menos o que Salomão pediu. Quem sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Só que um detalhe: ele pede sabedoria não é para se dar bem na vida, ele não pede sabedoria para ficar rico, ele pede sabedoria para fazer a obra de Deus, porque ele fala assim: sabedoria para conduzir o teu povo. Olha só a motivação pela qual Salomão pediu sabedoria. E aí olha só o que Deus fez: não só lhe darei sabedoria para guiar o meu povo, mas tu irás prosperar, e a fama, a boa fama, irmãos, existe boa fama? Existe, aquela que Deus dá. Tem gente que quer fama, quer ser reconhecido, né? Enfim, mas por vaidade. E todos aqui são vaidosos, todos, a menos que a pessoa esteja enfrentando um quadro de depressão. Se você não está passando por depressão, você tem uma certa vaidade, seja grande ou seja pequena. Dificilmente uma pessoa chega numa barbearia, o homem fala: arranca tudo aí, faz do teu jeito. Não, você chega na barbearia ou no cabeleireiro, você não escolhe o corte, vai fazer a barba, escolhe tirar tudo, ou deixar o bigode, ou deixar, enfim, vaidade por vaidade. Quem não é vaidoso? Só que esse homem, Deus disse para ele: olha, te darei a boa fama, e o teu nome irá para além das fronteiras da Palestina. E uma vez eu preguei aqui sobre isso, e a fama de Salomão chegou lá no reino de Sabá. Mas eu quero chamar a sua atenção para os momentos da vida que o rei Salomão passou, e que você passou ou está passando, aqui no caso dos mais jovens. Eu, pela minha idade, eu estou nessa segunda fase da maturidade, da razão, da inteligência. Mas Salomão, abençoado por Deus, ele atingiu a terceira fase, que alguns chamam de terceira idade, alguns chamam, né, de velhice. Isso é relativo, tá? A velhice naquele tempo
ela era aferida de uma forma. Hoje, isso acontece hoje. A média de vida de um brasileiro hoje gira em torno de mais de 70 anos, mas dependendo da época isso muda, dependendo, né, do histórico, isso mudou, já não foi assim. Tem lugares aí no mundo, países aí no mundo, onde a média de vida já foi 45 anos. Mas, enfim, todos nós desejamos atingir essa terceira fase, esse terceiro momento da vida. E de preferência como Salomão, prosperando em tudo. Porque Salomão reinou 40 anos. Assim como seu pai Davi, que reinou 40 anos. Como o rei Saul, que também reinou 40 anos. Só que Salomão, diferente do seu pai Davi, que reinou em meio a batalhas e guerras, como também Salomão, sabe quantas guerras em 40 anos Salomão promoveu? Nenhuma. Sabedoria, né? E Salomão não só defendeu os limites ali do seu reino, como também expandiu. Mas aí é uma outra história, é uma outra pregação, é um outro estudo bíblico. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa terceira fase da nossa vida, onde nós, baseado na experiência, chegamos à conclusão. Como eu disse, eu ainda não atingi essa terceira fase, mas eu tenho experiência suficiente para saber que aqueles que lá estão, aqueles que lá atingiram, tem muita coisa, muita sabedoria para passar. Porque eu hoje, na minha idade, e quando nós chegamos nos 20, 30 anos, a gente fala a idade. Depois que chega aos 40, entra. Né? Entra. 40, 50, não é assim? 40 é 40, 41 é 40, está na casa dos 40. Eu só vou falar 50 quando eu atingir 50 anos. Por enquanto é 40. Mas eu já tenho idade suficiente, experiência suficiente para saber, irmãos, que aquilo que as pessoas mais experientes falam, eu tenho que acolher. Porque quando eu tinha 18 anos, o jovem de 25 anos me dava conselho, entrava num lado do ouvido e saía pelo outro. Depois eu atingi os 25 anos e falei, poxa, é verdade. Aí o de 30, 35, já experimentado, falava uma coisa, eu achava legal, enfim, mas não dava tanta importância assim. Então é assim, irmãos. Aquela pessoa com mais experiência de vida, com certeza, ela tem mais propriedade para falar do que o mais jovem. E ninguém nada mais, nada menos do que o rei Salomão, o ser humano mais sábio, segundo a Bíblia, que pisou nesta terra. Estou falando ser humano, não estou falando de Jesus. E esse ser humano aqui, de forma sobrenatural, ele é inspirado por Deus para escrever o livro de Eclesiastes. E no capítulo 12, ele diz: lembra-te do teu Criador, no dia, olha só, no dia da tua mocidade, juventude. Ele está dizendo aqui, no dia em que você ainda tem saúde, vigor físico, disposição, não só para trabalhar e sustentar a tua família, mas também para trabalhar na obra do Senhor. O Alberli estava falando aqui dos obreiros, né? Muito obreiro, irmão. Onde tem muito obreiro tem que ter muitas almas. Não adianta ter obreiro e não ter alma. O que adianta dois missionários, 2 seminaristas e não ter almas? O que adianta uma padaria cheia de padeiro que não fabrica pão? Mas Salomão aqui, ele inspirado por Deus e experimentado na vida, ele diz: lembra-te do teu Criador. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que você vai desejar lembrar dele, mas não vai ter mais saúde, não vai ter mais vigor físico, não vai ter mais recurso financeiro.
enfim, de repente, né, familiar. Vai chegar o dia em que o dia mau vai chegar e você vai estar só. Porque quem não tem Deus está solitário nesta terra, irmãos. Porque tem problema que pai não resolve, amigo não resolve, pastor não resolve, ninguém resolve. Só Deus pode resolver. Tem situações que chegam, notícias que chegam, que é só Deus, irmãos. O que Deus está falando aqui através de Salomão é exatamente isso. Vai chegar o dia mau. O dia mau chega para todos, irmãos. Eu arrisco a dizer que mais da metade aqui já passou por vários momentos, por vários dias maus na vida. E eu, apesar de não ter atingido ainda essa fase da vida, eu já tenho experiência e sabedoria suficiente para saber que talvez eu não experimente esse dia mau na minha carne, mas o simples fato de saber que o meu ente querido está sofrendo, está desenganado pelo médico, a Bíblia diz que eu tenho que ter compaixão. O dia mau dele é dia mau para mim também, do contrário eu não sou cristão. Então na vida do crente e do cristão, o dia mau, de uma maneira ou de outra, ele vai chegar. E nós temos que estar, irmãos, preparados. E Salomão, ele chega aqui, inclusive um dos capítulos, ou um dos textos de Salomão, que eu mais gosto, está no capítulo 1 de Eclesiastes, onde é longo. Hoje nós vamos passar do horário, faltam 10 minutos para as 8, hoje eu vou passar do horário. Quem tem compromisso aí, tá? Não precisa esperar eu terminar, mas eu acho que eu vou até umas 8h10, tá? Até umas 8h10, mais 15 minutos aqui, 15, 20 minutos aqui. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, é tudo vaidade. Preste atenção. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Observem, e eu parei de ler, que Salomão, inspirado por Deus aqui, ele está apresentando algo lógico, racional, e que só experimentou ou só consegue entender quem já passou por todas aquelas duas fases anteriores da vida. Porque nós só damos valor, irmãos, quando nós experimentamos a perda. Que perda? A perda, por exemplo, dos anos de juventude, quando eu podia ter feito uma coisa, ou quando eu podia ter estudado uma coisa, ou quando eu podia ter escolhido uma outra profissão. Porque enquanto é jovem não é difícil, principalmente hoje, irmãos. Hoje é mais fácil do que na minha época, que foi menos difícil do que na época do meu pai. Mas hoje um jovem ele pode decidir e escolher a profissão dele, porque existem vários recursos, vários benefícios que o Estado concede. Então só não se forma na vida quem não quer. Quem não quer pagar o preço da renúncia, né, irmãos? Tem muitos jovens aí que não querem renunciar, né, muitas coisas, enfim. Mas aqui, irmãos, o que Deus está dizendo, através da experiência de Salomão, que na vida tudo passa. Tudo que você conquista para deixar para os outros. Você conquista, de repente, um império para quem? Usufruir. Seus descendentes, os seus herdeiros, sabe-se lá se eles irão
usufruir disso, porque muitos impérios aí, muitas empresas deixadas para herdeiros não souberam tomar conta, administrar, e hoje não existe mais. A rede de mercado da Rosa, a rede de mercado Marinho, enfim, várias empresas que eu trabalhei no ramo na época, e eu me lembro que os proprietários foram envelhecendo, foram morrendo, e os filhos, foram tomando conta, e não tinham vocação, interesse para administrar, se endividaram, perderam tudo. Eu e a Rose conhecem a história de um jovem, na época jovem, de aproximados 30 anos, isso já tem uns 15 anos, ele hoje regula a idade comigo, deve ter uns 45 anos, e ele, filho único, herdeiro de uma empresa, não sei de que, não me lembro de que, no Jacaré, um restaurante, não sei aonde, uma excelente casa em Miami, e não lembro mais o que. Pelo menos umas 2 apartamentos na zona sul do Rio, no bairro do Flamengo, que eu conheci, e a Rose conheceu, aquele apartamento que dá, eu acho que umas 2 igrejas dessa aqui, né, Rose, ou mais. Está aqui a minha esposa para confirmar. Filho único, o pai e a mãe morreram, e morreu o irmão, por isso ele ficou filho único, o irmão morreu. Em menos de 10 anos, o que restou para ele foi os 2 apartamentos na zona sul. Se não fosse usar, perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo, não soube administrar. Eu me lembro, se eu não me engano, que a primeira propriedade que ele teve que vender foi a casa lá de Miami, para poder pagar dívidas, que ele contraiu. O pai não deixou dívida. E os amigos, o meu cunhado, por exemplo, junto com outros amigos, tiveram que tomar frente do negócio, e tiraram ele desse apartamento grande, colocou ele num apartamento menor e alugaram o apartamento grande, e hoje ele vive do aluguel desse apartamento grande. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que o condomínio é uma faixa de uns R$4.000, só o condomínio deste apartamento, só o condomínio, eu não sei quanto que é o aluguel. É um dos maiores condomínios ou apartamentos ali na Avenida Oswaldo Cruz. Então os amigos tiveram, não, você tem que sair daí, alugar e viver do aluguel, e enfim, eu não sei hoje como é que ele está, mas olha só, então, ou seja, às vezes a gente pensa que vai deixar um império para os nossos herdeiros, irmãos, e tudo se perde, mas ainda que você usufrua disso, ninguém leva para o caixão casa, propriedade, dinheiro, e é isso que Deus está dizendo, irmãos. O que é mais importante valorizar não é as coisas desta vida, deste mundo, porque aqui é tudo passageiro, é tudo vaidade. E na altura do versículo 13, a poesia aqui, ela realmente, você tem que ler e reler para entender. Mas ele diz assim, versículo 12, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, ou desespero. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é que chega um momento em que você vai ver que de que adianta toda aquela vanglória, porque toda glória que não é para a glória de Deus é vanglória. De que adianta usufruir, conquistar, curtir a vida, e no final foi embora a juventude, foi embora a saúde, foi embora a condição física, e agora você está ali e você investiu tudo que você tinha nesta vida. Só que agora, irmãos, tudo vai ficar por aí, porque tudo nesta vida passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. A única coisa que não passa é aquilo que plantamos no mundo espiritual. É isso que Deus está nos falando aqui, através da experiência de Salomão.
Lembra-te do teu Criador, enquanto você pode, enquanto você tem saúde, enquanto você tem condição. Porque só Deus pode julgar, irmãos, a conversão verdadeira de uma pessoa que está num leito de hospital desenganada pelos médicos. Em capelania hospitalar eu falo isso. Poxa, mas fulano, eu já ouvi uma história dessa. Quantas vezes ele teve oportunidade e não quis? Quantas vezes ele se desviou? Só que agora, irmão, não tem volta. O médico desenganou. Se Deus não operar um milagre, e aí a pessoa aceita Jesus, porque agora só resta o milagre. Milagre da salvação, porque o da cura poderá não acontecer, como não acontece muitas das vezes, porque para Deus o que mais importa é a salvação do espírito e não da carne. E a pessoa morre. Mas será que ela aceitou a Cristo realmente arrependida e convertida, ou por conveniência? Só Deus pode julgar. Porque convenhamos, não tem mais para onde correr, irmãos. Eu não tenho mais condição de sair de onde estou, da cadeira de roda que estou, ou do leito de hospital que estou, ou mesmo, né, do home care que fala, não é? Home care, quem sabe o que é home care? É aquele, né, suporte de oxigênio que você leva para casa e coloca do lado da cama. Então agora me resta o céu. Mas qual é a motivação para a pessoa ir para o céu numa situação dessa? Só Deus pode julgar, irmãos. Eu quero encerrar chamando a sua atenção, porque eu listei aqui alguns exemplos que eu não vou ler aqui, não é necessário, mas o dia mau, ou os dias maus, ele chega para todos. Como eu falei aqui, vou repetir. Pode não chegar para você nem para mim, na minha carne, como nunca chegou até hoje, mas já chegou até mim através de entes queridos meus. Para quem não sabe, presbítero da igreja, então qualquer pessoa mais nova, ele não ouve médico, caiu da cama. O médico teve que conversar, teve que ter ameaça, né, da assistente social para ele aceitar que fizesse que os filhos, né, dormissem com ele, mas na casa dele, que é a casa da frente. Então, é um dia difícil, é um momento difícil que eu estou passando, você de repente também passa, mas de uma outra maneira. Agora é claro, Luiz, tem aqueles que não estão nem aí. Tem aquele crente, filho, filha, amigo, irmão, que não está nem aí para o próximo. Eu estou falando aqui de um parente, mas isso se estende também para o nosso próximo, um vizinho, seja, né, ligado a laços consanguíneos ou não. Então o dia mau está à nossa porta. É só você olhar para a direita, olhar para a esquerda, que você vai encontrar um momento de dificuldade. E aí, irmãos, como passar nessa situação? Só com Deus, só com a presença do Espírito Santo. Se não tiver Deus, muitos entram em desespero. Eu conheço várias situações de pessoas que
estão com problemas semelhantes e só dormem a peso de remédio. Eu conheço, agora, há poucos dias atrás, eu e a Rosa, a gente estava conversando com uma pessoa crente, e por conta de um problema, né, de família, só dorme à base de remédio, medicação. Por quê, irmãos? Porque não lembrou do Criador quando teve a oportunidade. E lembrar do Criador depois, aí tem consequência. Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu estou tentando encerrar, são 8h07, eu falei que ia até 8h10, vou até 8h15, vou encerrar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve um momento em que ele vacilou, pecou, cometeu um adultério, consequentemente um homicídio, que ele arquitetou, e achou que estava tudo bem, até que Deus mandou um profeta lá. E aquela história, né? O profeta Natan contou para ele a história de um fazendeiro, pobrezinho. Quem lembra dessa história? Fazendeiro, rei, tem um fazendeiro, pobrezinho, tão pobre que ele só tem uma cabra para alimentar sua família. E esse fazendeiro faz divisa com um outro fazendeiro muito rico, que tem, né, rebanhos e mais rebanhos. Aí esse fazendeiro, na hora de usufruir do leite, na hora de fazer a sua festa, ele foi lá e tomou o único animal que aquele fazendeiro pobrezinho tinha. O rei Davi se levantou, quase quebrou a mesa e decretou: digo que este homem é digno de morte. Aí o profeta levantou e acabou de quebrar a mesa que o Davi não conseguiu quebrar e disse: digo que este homem és tu. Ali o rei Davi, o dia mal chegou. Ali o rei Davi lembrou do Criador, lembrou do seu Deus. Deus o perdoou. Quem estuda o livro dos Salmos sabe que todos os salmos que Davi escreveu, depois daquele momento, foram salmos de lamento. Restaura em mim, olha só, a alegria da salvação. Ele escreveu. Não é a certeza da salvação, porque ele não perdeu a certeza da salvação, mas ele não tinha mais satisfação, não tinha mais alegria. Quem conhece a história de Davi sabe a consequência. Ele lembrou do Criador, irmãos. Você pode lembrar do Criador no dia mal, só que tem consequência, porque você não lembrou antes. Olha a consequência: acabou o reinado de Davi, acabou a família de Davi. O irmão Davi teve, se eu não me engano, 20 filhos, e dentro desses 20 filhos, uma filha. Um filho foi lá, Absalão matou o irmão e acabou a família. E Davi teve que fugir para não matar o filho, porque senão o filho ia matar o rei. Olha só, ele lembrou do Criador, mas a consequência ele teve que assumir. O que Deus está falando para você e para mim: lembra do teu Criador enquanto você pode, porque o dia mal vai chegar e vai ter consequência. Porque quem não estiver com Deus talvez não consiga passar pelo dia mal. Essa é a palavra de reflexão para nós na noite de hoje. Que o Senhor continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de encerrar, nós temos que ir para os avisos aqui, para as ofertas, né? Você que separou a sua oferta, você que está separando. Quanto aos avisos, irmãos, eles já se encontram lá no grupo da igreja. Eu vou colocar novamente. Terça-feira, culto abençoado de oração. E lembrando, nós estamos nos programando para o culto, para voltar com a terça do poder, que se não for no mês de março, vai ser em abril. Já temos 2 temas: cura divina e libertação, tá? Mas enquanto isso, você venha adorar o Senhor às terça-feira. Venha, né, orar, pedir a Deus.
transformação, libertação para a sua vida, para a sua família, né, irmãos? Tá bom? E domingo que vem, se a trombeta do arrebatamento não tocar, nós estaremos aqui glorificando a Deus e ouvindo mais deste maná que vem do céu. É a palavra de Deus, que liberta, que transforma. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse que isto é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. A igreja!